Ora viva, está com o programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é o Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Carlos Carapeto. Eu sou a Anabela Góis, comigo para conduzir esta entrevista está a jornalista Helena Pereira. Senhor Inspetor-Geral, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A resolução que cria a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde já foi publicada. Qual é que é a importância de ser liderada por um magistrado com o peso que tem o juiz Carlos Alexandre? Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite para este programa de hoje. Bem, sobre a questão da liderança, não penso que é importante ter uma figura com muita credibilidade e da magistratura à frente. Mas mais importante do que essa questão da liderança, eu penso que é uma boa solução, porque a criação da comissão, porque é uma solução onde convergem várias entidades num espaço de trabalho colaborativo, inspeções, entidades que não são inspeções. Nós, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, temos nas nossas atribuições já há bastante tempo uma competência genérica de prevenção e detecção da fraude e da corrupção. Mas esta solução, este dispositivo organizacional que é a Comissão, fazendo convergir aí outras entidades que também interceptam esta atribuição, parece-me uma ideia muito interessante. É uma ideia que também existe noutros países, por exemplo, no Reino Unido. No âmbito do Serviço Nacional de Saúde existe uma autoridade de luta antifraude dentro de um departamento desse Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem todas as condições para fazer um trabalho profícuo e na verdade, traduz aquilo que é necessário também fazer sempre no setor público, que é uma inovação organizacional, que é preciso sempre renovar estes dispositivos. Mas acha que a fraude é um problema grave no SNS, mais do que noutros setores da administração pública? Não tenho essa medida, até porque, enfim, por força das funções que desempenha, acaba por estar focado sobretudo na saúde. O que eu acho importante é, seja na saúde ou noutro setor do setor público, essa redundância, é investir muito em mecanismos que previnam os comportamentos fraudulentos, previnam a corrupção. Nós não podemos esquecer que temos também já um mecanismo nacional anticorrupção, que é também uma inovação relativamente recente, mecanismos que previnam e que incrementem a transparência e que reforcem a integridade na utilização dos recursos públicos para criar valor para os cidadãos. Mas o Governo, ao escolher uma pessoa com o perfil do juiz Carlos Alexandre, que tem muita experiência no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que sinal é que está a dar à sociedade de que temos aqui uma emergência e que há um problema muito grave que é preciso ser atalhado, é isso? Isso aí teria de perguntar ao próprio Governo, não é? Porque estas escolhas do Governo, obviamente, são escolhas feitas por quem tem a legitimidade para as fazer. Eu só estou na parte colaborativa do processo, enquanto Inspetor-Geral, porque a Inspeção-Geral faz parte também dessa plataforma. Ficou surpreendido então com a escolha de Carlos Alexandre? Não fiquei surpreendido, nem com a escolha, porque, enfim, não estava à espera de ser esta pessoa nem de ser outra. Não há qualquer surpresa. E também sobre a própria Comissão. Também não estou surpreendido, porque eu tenho acompanhado o processo que a Ministra da Saúde me tem posto ao corrente desde o primeiro momento e tenho, enfim, não há nenhuma surpresa. Estou expectante e estou, enfim, disponível da parte de inspeção para colaborarmos e que seja bem sucedido este projeto. Falando agora de casos concretos, a IGA já concluiu o processo de investigação que envolve alegados patrocínios da indústria farmacêutica a administradores hospitalares para influenciar a compra de determinados medicamentos e um processo no qual apareceu o nome do atual administrador da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço. O que é que apuraram? Nós, parece que a sua pergunta afirmava que nós concluímos. E não concluíram? Não, trata-se de um processo de inspeção. Não quero amassar-vos muito com questões burocráticas, mas só para esclarecer o seguinte: um processo de inspeção ou de outra natureza tem uma fase de execução, e a fase de execução, e por isso disse terminamos, a fase de execução termina com o projeto de relatório. Esse projeto de relatório, de facto, já está feito. E tem algumas conclusões. Tem conclusões, mas ele é sujeito ao contraditório das pessoas e das entidades visadas ou envolvidas. Eu prefiro o termo envolvidas. Essas entidades depois exercem o contraditório, nos termos que entenderem, e só depois é que é elaborado o relatório. E o relatório, ainda assim,
se houver recomendações, ainda é enviado para as entidades, porque as entidades tenham um período de tempo, em regra são 60 dias, para implementar as recomendações. Só depois de avaliarmos se as recomendações foram implementadas ou não é que nós podemos dizer que concluímos o processo. Pronto, esta é a parte explicativa em termos processuais. Nesse processo em concreto, nós estamos na fase do contraditório, que está a ser analisado e está a ser elaborado o relatório. Portanto, eu não posso dizer-lhe quais foram as conclusões, já porque está em contraditório, e porque elas próprias podem modificar-se, porque os contraditórios servem para isso mesmo, servem para as pessoas contradizerem as nossas evidências, os nossos juízos, os nossos raciocínios, e nós depois não só analisamos como publicamos também o contraditório integralmente no próprio relatório. Portanto, não é possível dizer aconteceu isto e não aconteceu aquilo. Não é E há outros casos do género a serem investigados? Do género em termos temáticos? Sim, em termos de pessoas que teriam sido aliciadas pela indústria farmacêutica para não, escolherem determinados medicamentos. É possível que exista, mas não é seguramente um tema que possa ter uma predominância, digamos assim, na estatística do universo de processos da IGAS. Nós temos cerca de 1.008, cerca não, é um número exato, 1.089 processos em curso. Estão em curso porque alguns têm que estar mesmo. Uns estão à espera dos contraditórios, outros estão na fase de acompanhamento, outros estão até à espera da decisão de recursos. Mas se me perguntasse, que não foi isso que me perguntou, mas se eu fiz, mas tem a ver com o tema, se me perguntasse então qual é o principal tema, eu diria que um dos principais temas, há vários, tem mais a ver com a qualidade dos serviços que são prestados às pessoas. Os serviços, incluindo aqui a assistência clínica, o acesso, a prontidão da assistência, a adequação e correção técnica dos próprios cuidados de saúde. Depois há questões organizacionais, há muitas questões laborais, em que as pessoas, de facto, os profissionais de saúde se queixam à IGAS, e depois há um conjunto de competências. Não são competências, são atribuições que a IGAS tem, para além daquelas que estão na nossa... É um diploma que estabelece a nossa orgânica, que estão dispersas em várias legislações que requerem a nossa intervenção. E, portanto, o tema que referiu, que é a relação com a indústria farmacêutica, não é seguramente o tema predominante, pode aparecer num processo ou outro, às vezes pode aparecer colateralmente, mas não é algo que eu diga, olha, 15% ou 10%, não, isso não é todo. Mas ainda a propósito deste caso de Alexandre Lourenço, que está a ser investigado, eu lembro-me também do caso de Gandra de Almeida, para lhe fazer esta pergunta: acha que na saúde os maus exemplos vêm de cima? Que não são que são temas diferentes. Sim, mas tem a ver com pessoas em cargos de direção. Sim, é o denominador comum, é pessoas que exerceram cargos de direção, e a pergunta é se o mau exemplo vem de cima. Seria injusto dizer isso, porque isso seria catalogar todos os dirigentes que estiveram ou que estão agora como pessoas que podem praticar maus exemplos. E o facto de haver um processo não significa que as pessoas estejam a praticar um mau exemplo. Nós temos que investigar e as pessoas têm que se justificar. O que acontece com... Eu acho que, e aqui o achar tem a ver com a experiência, não só na saúde, mas na administração pública, mas também com o facto de estar rodeado de informação. Obviamente não é um achar assim de estado de alma, nada disso. Há dois fatores que colocam as lideranças numa zona de risco. Uma é, de facto, elas também estão rodeadas de obrigações e de burocracias que têm de cumprir. E quando se tem muitas normas para cumprir, por vezes pode haver alguma falha no cumprimento, embora o esforço. Depois é preciso também ter uma capacitação das pessoas que vão liderar no setor público. É preciso capacitá-las anteriormente, se elas não forem oriundas do setor público designadamente, ou se não tiverem experiência de liderança, capacitá-las para que elas percebam quais são as normas que devem cumprir, quais são os cuidados que devem ter com a transparência, com as incompatibilidades, que era o caso que estava a referir, com os conflitos de interesse, e reforçar essa cultura de liderança pela capacitação do ponto de vista normativo, também uma capacitação do ponto de vista da eticidade dos comportamentos. Bem, e depois também o mais importante que é saberem gerir os recursos públicos para criarem valor. Mas aquilo que me estava a perguntar é o anterior. É as pessoas que ficam na zona de risco de incumprir normas, não é? Ou por achar que têm impunidade? Não, quer dizer, não acho que as pessoas achem que têm impunidade, quer dizer, acho que às vezes o fazem, que se comete algum erro, são erros ou por ignorância, ou por desconhecimento, ou por falta de capacidade para compreender o quadro normativo e saber que ele tem exigências do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético, não é?
Entretanto, já estão em curso as 10 primeiras auditorias às cirurgias em produção adicional a outras tantas unidades locais de saúde. Santa Maria em Lisboa e Braga fazem parte deste lote. Quais é que são as restantes 8? Olha, eu devia saber as 8, as 10. Por acaso não as tenho de memória, mas por uma razão. Para mim, o que é importante é que nós vamos auditar as 42 entidades, ou seja, 39 unidades locais de saúde e os 13 institutos portugueses de oncologia. Eu sei que nesse universo das 10 está um Instituto Português de Oncologia, porque nós decidimos deliberadamente repartir os 3 por as várias fases. Não tenho certeza se é o de Coimbra, se é o do Porto. Julgo que estão algumas unidades locais de saúde de Loures, Odivelas, Castelo Branco, daquelas mais pequenas. Portanto, houve um conjunto de critérios para priorizar estas 10 que não tiveram necessariamente a ver com o valor investido na atividade cirúrgica em produção adicional. Tiveram a ver com critérios também de dimensão das organizações para que exista. Mas nós fazemos estas 10 até ao final do ano. Teremos os tais projetos de relatório, em princípio todos concluídos, depois avançaremos com outras 10, portanto são de 42, faremos 10, 10, 12. E quando é que estará tudo pronto? Não, para o ano estará tudinho pronto, não lhe posso dizer, é um mês exato. A auditoria prévia a estas cirurgias em produção adicional apontou várias irregularidades. Porquê é que a IGAS optou por não fazer recomendações formais? Fez outro tipo de recomendações? Não foram bem irregularidades, nós não detectámos, nós detectámos alguns aspectos que... Alguns abusos, por exemplo. Alguns aspectos que justificariam uma investigação mais concreta. O que nós quisemos com essa auditoria foi, desde logo, tirar um retrato do SNS. Nós precisamos de saber, alguém tem que dizer, nós nos últimos anos investimos 628 milhões de euros em atividade cirúrgica em produção adicional, a relação entre esta atividade e a atividade de produção normal foi esta, as entidades que têm estes indicadores para cada entidade, enfim, quisemos tirar essa fotografia e tirámo-la. Porque estas auditorias individuais já não são só um trabalho de recolha de dados e de procedimentos. Estas auditorias individuais já mergulham nos próprios critérios de escolha das cirurgias que são feitas em produção adicional, e elas todas vão ter vão ser assistidas também por peritos. Eu vou nomear peritos, já nomeei, aliás, peritos que vão olhar para amostras concretas de cirurgias e vão dizer-nos aqui esta cirurgia, aqui está fundamentado ou aqui não está fundamentado. Portanto, isso é um trabalho muito mais fino, e aí sim vão ser apuradas responsabilidades, vão ser feitas recomendações concretas para aquela entidade, em lugar de estarmos a fazer uma recomendação muito genérica que basicamente se traduziria no quê? Seria dizer às entidades do SNS, façam uma boa gestão desta área. Bom, mas isso não é preciso dizer, os gestores Mas que há lá estão... alguns casos em que se apurou que havia mais cirurgias em produção adicional do que em produção regular. Essas OLS não foram avisadas que têm de controlar esta situação? Foram todas, porque este relatório que nós fizemos foi remetido às 42 entidades, a alguns organismos da administração do Ministério da Saúde, organismos centrais, a Administração Central do Sistema de Saúde, designadamente, ao Ministério da Saúde, os membros do Governo. Portanto, elas têm essa análise crítica que nós fizemos, todas têm essa análise crítica. Mas eu volto a repetir, quem é responsável por gerir bem são os gestores, e por liderar bem são os líderes. O argumento de que eu não estou a gerir bem porque a inspeção não me avisou que eu tinha de gerir bem, não, paciência, isso não é assim, não é? Porque se houver má gestão, a responsabilidade pela má gestão, ou a responsabilidade pelas consequências da má gestão é a má gestão, e a responsabilidade pela má gestão são os maus gestores. Portanto, a inspeção contribui e continua a fazê-lo, e falo, para melhorar o impacto, para ter impacto na melhoria dos sistemas de gestão. E com esse relatório demos o primeiro passo, mas entendemos que, de facto, o assunto deve ser analisado de forma mais concreta, não só ao nível da organização, mas depois também dentro das áreas departamentais de cada ULS. No caso da ULS de Braga, ordenou uma auditoria interna ainda antes do verão. Até agora não se sabe nada. Quem é que eu digo? A ULS de Braga. A ULS é que é que abriu uma auditoria. Não é estranho que, passado tanto tempo, não se saiba nada? Será que os mecanismos de controle interno não estão a funcionar?
Sobre a auditoria em concreto do LS Braga, não sei o que é em que fase está o processo deles, não é? Porque eles também não têm de prestar contas sobre os processos que fazem internamente. Eles, quando digo eles, as entidades, serão elas as entidades. Agora, se os mecanismos de controle interno são frágeis, né, no SNS, sim, são frágeis. E são frágeis em vários aspectos. Por um lado, nós fazemos uma monitorização mensal daquilo que são os aspectos que constituem o ecossistema de controle interno de uma entidade. Fazemos às entidades todas, depois fazemos um quadro, analisamos o quadro, percebemos, para além das obrigações que as pessoas estão vinculadas, enfim, os recursos que têm. E uma das constatações que fizemos recentemente, estamos agora a atualizar os dados, mas os dados não são muito antigos, é que cerca de 60 e tal % destas 42 entidades só tinham uma pessoa no Serviço de Auditoria Interna. E havia um conjunto de 4 entidades na altura que não tinham ninguém. E se me perguntarem quantas tinham mais de 3 ou 5 pessoas, mais de 3 pessoas, ou 3 pessoas, 4 entidades. Portanto, é muito pouco, é frágil porque os serviços de auditoria interna que existem estatutariamente não têm os recursos suficientes. É frágil porque, eventualmente, as entidades também não têm uma coisa que é uma estratégia de controle interno que é fácil de construir, porque nada disto é preciso inventar nada, porque está previsto no artigo 87 do Estatuto do SNS, estão lá os princípios todos que o sistema de controle interno destas entidades do SNS deve ter. Portanto, é olhar para aqueles princípios e construir uma estratégia. E essa estratégia, para ser executada e para ter impacto, tem que ser integrada, ou seja, tem que estar nas atividades do dia-a-dia. Não pode ser só algo que vai depois ajusante de um determinado processo, ver como é que correu. Tem que estar... E além de ser integrada, também tem que ser descentralizada. É claro que existe um serviço de auditoria interna, tem um papel importante. Mas não é suficiente. O controle tem que ser feito ao nível departamental. As lideranças de vários níveis das ULS têm de participar neste controle interno e depois, até ao ponto do próprio profissional de saúde que está a operacionalizar a prestação de cuidados de saúde, também ter um papel no controle. Para quê? Olha, para pouparmos nos medicamentos, nos consumíveis, no tempo de trabalho. Mas, por exemplo, no caso das cirurgias adicionais, o sistema, como está montado, os próprios hospitais ganham em fazer cirurgias adicionais e, no fundo, acaba por ou já não será assim, receberem mais dinheiro. Quando foram transformadas Ou seja, eu percebo, mas há ali um incentivo, no fundo, também ao próprio só que hospital. Hoje são unidades locais de saúde e elas são financiadas por per capita, ou seja, tem a ver com a população que serve e com alguns indicadores, já não tem a ver com Acham que então o sistema como está montado não desincentiva isso? Não, o sistema... Já me fizeram essa pergunta e eu próprio fiquei a refletir sobre ela e discutimos-la internamente. Quando não eram LS, em alguns casos isso pode ter tido algum efeito. Mas reparo, a atividade cirúrgica em produção adicional que foi criada para quê? Para resolver um problema que as organizações não conseguiam resolver no tempo normal de trabalho, que é tratar das pessoas e retirá-las das listas de espera. E o incentivo veio dizer-lhes, se vocês trabalharem fora do horário de trabalho e aos fins de semana, vão ganhar dinheiro com isso e esperamos que, obviamente, o problema seja resolvido. Portanto, é um incentivo que tem aqui um risco grande. E tem que ser mudado, ou não? Eu não sei se tem, quer dizer, uma coisa eu tenho a certeza, tem que ser avaliado do ponto de vista, como tem em todos os programas públicos, tem que ser avaliado do ponto de vista do impacto. Ou seja, já temos estes anos todos de sistema de incentivos, com esse incentivo. Quanto dinheiro investimos? Aí já o disse, 628 milhões de euros nos últimos anos. Qual foi o valor público criado? O valor público significa as necessidades das pessoas reais que foram satisfeitas, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas melhoraram a qualidade de vida, quantas pessoas saíram da lista de espera, já não há listas de espera. É isso que tem que ser visto. Se o incentivo, se o investimento foi inferior ao valor público criado, é preciso mudar o incentivo e redesenhá-lo. E ele, de facto, até foi redesenhado recentemente, o SIGIC, mas é preciso pensar, estes sistemas de incentivos têm que ser pensados nesse binómio. Há pouco falava também no papel dos gestores. No caso do Santa Maria, como é que é possível que o Presidente do Conselho de Administração, Carlos Martins, só tivesse sabido os problemas quando a TVI emitiu a reportagem neste verão, foi o que ele disse à TVI, ainda esta semana, uma vez que havia uma denúncia à IGA já de junho de 2024?
Eu ouvi essas declarações, surpreenderam-me um pouco. O Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Santa Maria e o Conselho de Administração da Unidade Local de Santa Maria sabiam desta situação anómala desde julho de 2024. Isso está no nosso relatório do processo de inquérito, nós fizemos um processo de inquérito, e está nas próprias declarações que o Presidente do Conselho de Administração fez no âmbito do processo de inquérito, o diretor clínico, o advogado. Portanto, sabiam desde julho de 2024, não quando a IGAS iniciou o processo e não quando... Agora, e dizer mais, sabiam e tomaram medidas. Não ficaram de braços cruzados, porque também constatámos isso, que tomaram medidas. Portanto, eu penso que essa declaração surpreendeu-me, talvez, enfim, às vezes nas entrevistas com alguma pressão as pessoas podem não ter compreendido a pergunta bem, não sei. Não teve ocasião de esclarecer isso também? Não, tive. Claro, então eu quando ouvi até porque isso foi feito no âmbito de uma reportagem em que eu fui entrevistado. E, portanto, eu quando ouvi a declaração, fui pedir aos meus inspectores que vamos lá verificar outra vez os dados, que eu tinha a ideia de que como tinha acontecido, e eles disseram, não, está aqui no relatório, na página X, os autos de declarações, e fizeram até uma nota informativa que eu depois até tive a oportunidade de enviar. Portanto, os gestores públicos limpam as mãos, é isso? Não, eu não digo isso. Não é o senhor, Carlos Martins, mas porque está... Não, porque eu acabei de dizer, em 2000 e... Agora não quero falhar aqui as datas que resultam da nossa atividade inspectiva de recolha de dados, mas eu sei que a partir de... Logo do verão de 2004, o Conselho de Administração começou a tomar medidas para... Que medidas é que começou a tomar? Por exemplo, o que é que fez? Não sei quantas foram em termos concretos, mas sei que limitou e uma delas que me recordo é ter terminado com aquela dicotomia, aquela acumulação que existia entre o médico que codifica. Sim, exatamente. Enfim, essas mas medidas foram ainda tomadas. passou um ano e continuaram a existir essas situações. Portanto, foi incapaz, a conclusão é o gestor sabia e foi incapaz de controlar, ou não quis. Não, eu não ponho essa... Um gestor destes pode continuar no exercício do cargo? Bom, isso aí já é uma questão que... Mas foi incapaz. Eu, inspetor-geral, não nomeio gestores, nem os demito, exato. Mas aponto os erros. Não, neste caso, tudo o que nós dissemos sobre esse caso concreto, nós estamos a falar de um processo de natureza disciplinar. Aqui vale a pena explicar isso. Um processo de natureza disciplinar que foi focado no comportamento de um profissional de saúde e eventualmente, como é inquérito, podia haver mais profissionais de saúde. E chegou às suas conclusões e fez um grande enquadramento, por isso é que nesse enquadramento são essas informações que eu acabei de referir. E isso é um aspecto. O aspecto da gestão daquele serviço e da própria organização está a ser agora avaliado numa auditoria específica, uma das tais 10, que se fosse a outra transversal diluir-se-ia, mas está a ser avaliado nessa auditoria, que é o nosso processo 36 de 2025, onde estão a ser avaliados, de facto, esses aspectos que me está a perguntar, como é que foi feita a gestão da atividade cirúrgica em produção adicional naquela unidade de saúde. Desde julho de 2024. Nós recuamos sempre mais tempo. Não é? Nós recuamos mais tempo porque nós temos como padrão analisar pelo menos 3 anos. Às vezes estendemos mais, mas numa auditoria destas seguramente, não sei quando, não tenho de memória agora o âmbito temporal, mas não é, obviamente, desde julho, não vamos lá. Porque é uma auditoria que não visa agora só o facto noticiado. Ouviu falar no serviço de dermatologia, não é? Mas nós vamos avaliar vários departamentos, várias atividades cirúrgicas. Nós agora já sabemos quais, por causa dessa auditoria transversal, sabemos qual é o top, ou pelo menos não só os ULS que mais investiram, mas também as áreas. E as áreas. É mais ortopedia, não é? Oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, enfim. São várias. Mudando de assunto e falando noutra grande auditoria que está em curso por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o turismo em saúde, ou seja, a assistência que é prestada pelo SNS a pessoas que não residem em Portugal. Quando é que vamos ter conclusões? Ora bem, nós não abrimos uma auditoria ao turismo em saúde. Nós abrimos, penso eu que foram 3 ou 4 auditorias numa fase inicial, a assistência prestada nos serviços de urgência a pessoas estrangeiras não residentes. Pronto, o nome é grande. Porque turismo em saúde já sabemos que é ambíguo,
por um lado pode ser utilizado para identificar situações oportunistas em que pessoas de outros países, identificando as facilidades de acesso ao SNS português, se deslocam ao Portugal para aí Mas serem essa assistidas. questão está a ser investigada. Está. Ou então também há outra, mas é importante explicar isto, há o turismo em saúde, que é o contrário, que são instituições de saúde que, utilizando a atratividade do território e a qualidade dos serviços prestados, procuram atrair pessoas de outros países para prestarem cuidados Isso aqui. não é Não é o ilegal. caso. Pronto. Não é legal, e aqui também não quer dizer que seja ilegal, porque se tivermos, nós somos um país de turistas e as pessoas, quando estão a visitar Portugal, também precisam de ir ao serviço de urgência, infelizmente, às vezes. Nós já fizemos uma auditoria que não está concluída, porque obviamente tem recomendações e está na fase de homologação do relatório, à Unidade Local de Saúde de São José, e as outras estão em curso. Sei que uma delas, a Unidade Local de Saúde do Oeste, porque aí nos surpreendeu. Também aí, antes destas auditorias concretas, nós aí não fizemos nenhum processo, mas recolhemos os dados todos das ULS todas para perceber onde é que este fenómeno das pessoas estrangeiras não residentes tinha mais relevância na assistência no serviço de urgência. E foi São José e Oeste, por isso é que começaram por aí. Quer dizer, obviamente teríamos sempre que escolher uma das grandes de Lisboa, porque é um fenómeno, e escolhemos o Oeste porque aí surpreendemos que houvesse tanta gente. Pode ter a ver com o fenómeno do turismo, da agricultura, do turismo não, perdão, das migrações, da questão da agricultura, mas estamos a analisar a situação. Agora, aquelas questões que foram associadas a este tema e que podem ter a ver com alguma irregularidade, não são necessariamente irregularidades do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se há redes clandestinas que trazem as pessoas para Portugal, ou se há pessoas que estão no seu país e pela internet toda a gente consegue aceder quais são as condições de acesso ao SNS, traduzindo aquilo em português, e tem uma pessoa em Portugal e só voa isso. Quer dizer, esse comportamento, seja ilegal ou não ilegal, não é necessariamente imputável ao SNS. O que nós fomos ver no SNS é qual é o impacto que isto está a ter e como é que o SNS está, digamos que, a reagir para, por um lado, cobrar o preço dos cuidados que são prestados, porque há um conjunto de países que também têm protocolos com Portugal e aí é mais fácil. Como é que está a organizar os serviços, porque isso traduz-se num aumento da pressão da procura também. E depois também há outro aspecto que é humanitário, porque se aparece alguém de um país que precisa de ser assistido, é preciso compreender a pessoa, é preciso compreender um ponto de vista cultural, mas da linguística. Isso também nos interessou. E o que é que percebeu a IGAS das pessoas estrangeiras não residentes que pedem para ser assistidas no SNS? Que tipo de pessoas são estas? Eu só tenho informação agora mais clara do primeiro processo que foi feito e que já está concluído. Percebemos que há uma grande diversidade de motivos que levam as pessoas às urgências. Percebemos que as pessoas que estão em turismo mesmo representam uma procura também relevante, e percebemos isso porquê? Porque alguém que vai à urgência porque teve uma queda ou uma intoxicação alimentar, de todo não estava no seu país e não se deslocar de propósito. Quando diz relevante, o que é relevante? Não, relevante em termos percentuais, quer dizer, eu não sei os dados concretos, não consegui trazer os relatórios todos para vos poder dar os números, mas aquele fenómeno que se falou eram sobretudo o das grávidas. Sim, por exemplo. O das grávidas. Sim, existe um fenómeno de acesso ao serviço de urgência obstétrica, mas existe também um fenómeno. Há um peso muito grande das pessoas que estão aqui em Portugal a trabalhar. Se estão legais ou ilegais, aí já não é connosco, não é um assunto da IGAS, nem o SNS o responsável por isso. Mas há a principal conclusão é a enorme diversidade de motivos que levam as pessoas à urgência, a relevância do turismo ele próprio, e o facto de sermos um país de Sr. Inspetor, mas a Ministra da Saúde, em julho do ano passado, falou pela primeira vez em turismo de saúde, apontando o ónus para os imigrantes ilegais que são assistidos e que não pagam e que o país depois não consegue cobrar. Sim. Era importante perceber se, ao fim de um ano e meio, qual é o fundamento disto?
Não, claro que tem fundamento. Há um conjunto de pessoas que por não terem seguros de saúde ou por não estarem abrangidas nos protocolos internacionais que Portugal estabeleceu com outros países, sobretudo no âmbito dos PALOP, ou por não residir em Portugal, há uma maior dificuldade em cobrar o preço do serviço prestado. E isso é algo que nós apontamos também, para o qual E qual é o impacto desse... o impacto em termos do SNS Sim, total, sim. não lhe sei dizer, porque nós fizemos um primeiro retrato, e foi com isso que a Ministra da Saúde também se baseou as suas declarações, do ponto de vista do número de pessoas que eram assistidas. E agora estamos a fazer auditorias às organizações em termos concretos. Ora, para dizer do SNS, há duas formas: ou nós concluímos as auditorias todas e depois podemos dizer esse valor, ou então perguntam à Administração Central do Sistema de Saúde, que é a entidade que gera essas questões Estás a dar um financeiras. dado novo, que é o peso daqueles estrangeiros que estão cá como turistas mesmo, é grande. Como Isso é um turista dado... e a trabalharem também, não é? Mas aí eu não posso dizer-lhe se essas pessoas, algumas estão legais ou ilegais. Quer dizer, há aqui uma dimensão do problema que não é investigada pela IGAS, porque não está nas nossas atribuições. Quer dizer, não vou investigar a biografia da pessoa e o que é que trouxe a pessoa. Quer dizer, não somos Em nós. relação à assistência obstétrica de que falou, São José, o LS São José tem uma importante maternidade e um hospital pediátrico. Qual é o peso desse turismo, chamemos-lhe assim, de saúde? De grávidas que vêm de outros países para terem cá os seus bebés? Não é... Aquilo que eu tenho presente é que o peso representa um ligeiro aumento, mas não é um peso relevante que estrangule, digamos assim, o serviço. Não é? Como disse, eu não trouxe o relatório comigo, portanto não tenho os dados, números concretos e a estatística. Mas não é significativo? Quer dizer, tudo é significativo num serviço de urgência, porque os serviços de urgência são aqueles que sofrem mais pressão. Repare, estas afirmações dicotómicas entre o não é, branco e preto, são muito perigosas, porque nós estamos a falar de serviço de urgência, qualquer serviço de urgência do SNS, mas sobretudo das grandes ULS, que têm uma pressão enorme de procura de cuidados de todas as pessoas, de residentes, não residentes, sobretudo, obviamente, os residentes e os nacionais. Portanto, qualquer acréscimo de procura é uma pressão relevante, nem que sejam de 5 pessoas, é relevante, sejam elas quem forem. E, portanto, do problema dos serviços de urgência, sejam obstétricos, ou seja, de urgência geral, do Serviço Nacional de Saúde, que nós assistimos muitas vezes, que tem a ver com a dificuldade em manter o serviço continuamente aberto 24 horas por dia, em 7 dias da semana. Essa dificuldade é uma dificuldade que tem a ver com a dimensão organizacional do SNS e não tem a ver com este fenómeno ou outro fenómeno. Agora, todos os fenómenos concorrem para que qualquer serviço que esteja no limite da sua capacidade de resposta, qualquer pressão acrescida é relevante. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde também tem em curso auditorias à organização do trabalho nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Almada e Barreiro, isto por causa dos constantes encerramentos. Já têm conclusões? Nós temos auditorias em imensas áreas. Essa é uma delas. Não foi só... Nós abrimos 3 auditorias. Pronto, para as pessoas identificarem melhor, Setúbal, Barreiro e Almada. Almada foi a primeira a ser terminada e estão agora a terminar as de Setúbal e do Barreiro. Nós quisemos perceber, porque, vamos lá ver, estas auditorias, o resultado delas também é importante, não só para as entidades que são auditadas, mas também para o Ministério da Saúde, para os decisores políticos e outros organismos poderem tomar decisões baseadas em evidências. Mas o que nós quisemos perceber é como é que estas entidades estavam a gerir as contingências que já são conhecidas, que é aquilo que eu referi há pouco, a descontinuidade do serviço. Ou seja, o serviço não consegue estar aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, porquê é que isso acontece? E como é que estão a fazer para resolver o problema? E até fomos mais longe. Porque é importante dar voz às pessoas que estão no terreno e nós perguntámos aos profissionais de saúde o que é que eles achavam que poderia ser a solução.
às pessoas, aos médicos, as médicas, os enfermeiros, obstétricos. E o que é que E lhe um dos disseram? problemas tem a ver com a escassez de recursos humanos, que também não é assim uma grande novidade. Tem a ver com a escassez de recursos humanos médicos, não só pela questão da idade, não é? As pessoas vão envelhecendo e podem não fazer serviço de urgência ou podem fazê-lo só já em situações limitadas. O número de médicos, há aqui uma dificuldade, há um fluxo grande de saída de entrada de médicos, faz parte aqui deste mercado de emprego público e também do mercado privado. A procura, e claro, o principal problema é a procura. Porque se nós, eu dou-lhe este exemplo com números, uma vez que importa também ilustrar. Se nós tivermos um serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia, ao qual recorram por ano cerca de 16 mil mulheres, nós percebemos que isso representa uma pressão grande, que é difícil manter o serviço aberto para responder a essas pessoas todas, e temos que ter uma solução. Depois barramos com a limitação dos recursos humanos, com esses fatores conhecidos, e encontramos soluções de encerramento alternado, articulado com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, ou até podemos encontrar uma solução mais à frente, como foi anunciado já pela Sra. Ministra, de uma urgência regional. Mas o problema das 16 mil também pode ser interpretado. Porquê é que essas 16 mil pessoas foram ao Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia num ano? Teriam mesmo de ir, optaram livremente por ir, não havia soluções suficientes em proximidade nos sítios onde elas vivem, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível de outras entidades também do setor social e privado, que lhes permitissem sair de casa e ir a uma clínica de proximidade e ter o seu problema resolvido, para que o serviço de urgência não tivesse ali uma pressão de 16 mil, mas passasse, por exemplo, a ter uma pressão de Já nos 4 ou estamos 5 a mil. afastar um bocadinho do âmbito da auditoria. Não, E conclusões. a auditoria avaliou isso. A auditoria avaliou o que é que os gestores e o que é que os próprios profissionais de saúde pensam sobre esta situação. Sim, mas no caso E os próprios, e da uma, Almada, gostávamos de perceber o que é que não tem funcionado da parte da administração hospitalar para gerir uma situação que não é nova, porque já se sabe que há falta de médicos, mas que nos últimos tempos se tem agravado. podemos ver a coisa do outro lado também, que é o que é que tem funcionado para que, como se lhe chamou, a administração do hospital consiga, ainda assim, com as limitações que tem, manter o serviço de urgência aberto um conjunto de dias. Portanto, há aqui, da parte aquilo que se chama de administrações hospitalares, são o Conselho de Administração, as lideranças das unidades locais de saúde, o que é que... Eu não creio que se possa dizer eles falharam, eles acertaram. Não, as pessoas gerem estas organizações com muitas limitações. Há limitações que não se trata de ter uma solução mais inteligente do que outra pessoa, porque se as limitações têm a ver com a escassez de recursos humanos, médicos que saem, qual é a solução? Recrutar médicos, e fizeram-no. Se essa limitação tem a ver com o envelhecimento das pessoas, qual é a solução? É recrutar pessoas mais jovens. Mas percebeu, por exemplo, em Almada, se aconteceu alguma situação de os médicos escalados terem comunicado indisponibilidade a poucas horas de começarem ao trabalho? Porque foi isso que a ministra, por exemplo, deu a entender, que houve uma espécie de boicote por parte dos médicos nas escalas e por parte dos tarefeiros, até que estavam contratados para assegurar as urgências. Não tenho presença essas particularidades dos médicos. Nós fizemos uma auditoria global, não foi para investigar só um caso, e fizemos uma auditoria com a tal... não, por acaso ali foi uma limitação temporal mais curta, para percebermos como é que a entidade reagia numa situação de contingência, também com a ver com os feriados e as férias. Nós fomos ver a organização do trabalho, das férias. Nós identificámos que o principal problema é a escassez de recursos humanos. E às vezes a dificuldade em recrutar a tempo para voltar a repor as equipas. Porque as pessoas saem de uma unidade local de saúde para outra. Eu recordo-me que nessa unidade local de saúde, quando eu próprio fui abrir o processo de auditoria, foi exatamente no dia em que sucedeu o chamado apagão, e eu recordo-me que no decurso da auditoria houve recrutamento de médicos para aquela unidade local de saúde. Ou seja, as coisas são tão dinâmicas, portanto não há uma solução, não há uma causa que é... os médicos X boicotaram, ou seja, isso acontece, pode acontecer por insatisfação das pessoas, por algum conflito interno, nessa unidade de saúde ou outra qualquer. Mas a principal conclusão da auditoria, para ter impacto na melhoria, temos aqui um problema de gestão de recursos, e ele deve ser solucionado não só com a gestão de recursos, mas também a montante.
E foi isso que os próprios médicos lá, a quem nós demos voz, também disseram. A solução passa por encontrar soluções a montante na área dos cuidados de saúde primários e próximas das pessoas. E até disseram mais. Também, eventualmente, a solução passa, utilizaram até um termo que, enfim, que se tornou aqui, entrou aqui no nosso modismo atual, que é refundar o serviço de urgência, no fundo, referindo a solução que o próprio Ministério da Saúde já avançou, que é a questão da concentração de recursos, que obviamente é óbvia, não é? E que faz sentido. Ultimamente ouvimos várias notícias sobre nascimentos de bebés em ambulâncias, casos de grávidas que não são bem atendidas, bebés que morrem, mulheres que vão ter os bebés a 70 quilómetros de distância. Estaremos a falhar no atendimento às grávidas e aos bebés? Quer dizer, a falhar estamos. Mas percebe-se porque é que estamos a falhar? Se percebe porque é que estamos a falhar, eu não sei se estamos a falhar, eu sei que isso todas essas situações podem ter origens, podem ter causas diversas, ou de organização, de articulação. O SNS funciona em rede e, portanto, pode haver falhas na organização da rede, pode haver outro tipo de falhas. Mas uma das coisas que nós devemos fazer, eu julgo que foi em julho que o fiz, foi emitir, no âmbito das minhas competências, obviamente, uma orientação técnica às ULS, para que sempre que aconteça um caso desses, não estejam à espera que venha a IGAS fazer uma investigação, faça uma investigação interna, não só para perceber se houve responsabilidades por falhas, eventuais falhas, mas também para fazer uma coisa que é fazer uma análise retrospectiva, para fazer uma aprendizagem através dessa análise retrospectiva e poderem encontrar soluções inovadoras. Está no cargo há 5 anos. Houve outro ano com tantos casos como este? Ou lembra-se de uma altura em que tenha havido tantos casos como estes que são agora noticiados? Eu estou no cargo há 5 anos e tenho a certeza que as senhoras jornalistas estão no cargo há mais anos do que eu, e vou lembrar-lhes agora não sei o ano, mas de uns 2 ou 3 anos atrás, de uma torrente de notícias cujo denominador comum era o caos nas obstetrícias. E parecia, pelas notícias, que o país inteiro estava cheio de ambulâncias a transferir grávidas de uns hospitais para outros. Também recordo o caso em que, infelizmente, uma grávida estrangeira, primeiramente assistida na unidade local de Sanabria, foi transferida para a unidade local Amadora Sintra e acabou por morrer. Não, foi para o São Francisco Xavier, acabou por morrer na ambulância. E que antecedeu imediatamente a demissão até de uma ministra da Saúde. Já estamos a falar há quantos anos? Portanto, não é uma coisa nova e esta questão das notícias sobre os problemas do SNS também não podem ser atribuídas só aos problemas do SNS. Tem uma consciência cívica e depois há outra coisa também muito importante. A comunicação social faz o seu trabalho de forma competente e expõe as situações que afligem as pessoas. Portanto, acha que a situação não está pior? Os jornalistas é que estão mais atentos? Não, ainda bem que utilizou mais atentos e não disse que os jornalistas é que são os culpados. Não, os jornalistas fazem um trabalho muito competente e fazem-no sempre. Não, a situação não sei se está pior, se não está pior. O pior aqui tem a ver com o meu período de 5 anos, não é? Repare, quando eu cheguei à inspeção, como inspetor-geral em setembro de 2020, sabe qual era o principal tema? Era a pandemia. Era a pandemia. E, aliás, foi aí que a IGAS ganhou uma enorme visibilidade quando eu tive que abrir dezenas de processos por causa do tal fenómeno que a comunicação social designava por batota das vacinas. E, portanto, aí provavelmente a questão das grávidas e tudo isso não era um tema emergente em termos públicos. Eu não creio que exista existe um problema, e o problema quando não é resolvido, ou quando o problema não é possível de ser resolvido de imediato, porque tem a ver com questões muito estruturais, o problema tende a agudizar-se. E então é provável que piore um pouco. Agora, dizer que de repente as coisas pioraram daqui a 3 anos, isso não é possível. Mas no caso da grávida que passou por 5 hospitais diferentes antes de ter o bebê, já há alguma... Você tem tantos processos sobre questões de grávidas que nem sei qual é esse, mas seguramente se passou por 5 hospitais, aquilo que nós estamos a fazer, seja qual for o processo que tínhamos aberto, é ver se houve falhas na articulação, se houve falhas na informação a quem, ou no socorro, e se houve falhas na articulação entre as entidades, e é isso que estamos a ver, porque aí não há uma questão de correção técnica dos cuidados prestados, tem a ver com a articulação das entidades.
Houve também um caso, não sei se recorda, de um homem que estava a 20 metros de urgência do Hospital de Évora e pediram que ligasse para o 112. A IGAS também anunciou a abertura de um E inquérito. abrimos, deve estar em curso, não sei quais são os resultados. Mas sim, mas sabe o que é que esse caso reflete? É que nós também temos que interpretar nós, quando estamos nas organizações públicas, estamos sujeitos, todos nós, eu também, a um conjunto de normas burocráticas, algumas, se calhar, excessivas, e orientações que queremos e devemos cumprir. Mas depois há uma inteligência contextual que as lideranças também devem aplicar, e há uma flexibilidade que as pessoas, que não só as lideranças, mas as pessoas que estão na linha da frente também devem aplicar. E nesse caso de Évora, que é uma cidade que eu conheço bem, e sei exatamente os passos que é sítio. preciso dar daquele sítio onde o senhor estava, porque vi as imagens, até à porta do hospital, obviamente, mesmo com o programa instituído, que é o Liga Antes Salve Vidas, ou seja, não me dirijo à urgência, devo ligar, não seria, na minha opinião, ainda antes de haver conclusões jurídicas sobre o processo, mas do ponto de vista, agora até fora da questão jurídica, do ponto de vista como gestor de uma organização pública, não seria aceitável que não houvesse uma flexibilidade para que alguém se deslocasse ali e transportasse o senhor. Mas poder-me dizer o seguinte: pois, mas se você fizer isso, a seguir vai ter várias pessoas a desmaiar à porta do hospital para que sejam atendidas mais depressa. Bom, mas nós estamos nas organizações públicas para gerir coisas complexas e para encontrar soluções inovadoras. É um caso que nos deixa perplexos, e fomos ver se existem responsabilidades disciplinares, porque podem não existir responsabilidades disciplinares. Ou seja, toda a gente pode ter cumprido o seu dever profissional, mas o caso não desapareceu. Não, mas até pode ninguém ter ali violado nenhuma norma. Mas o homem continua deitado no sítio a 20 metros da porta do hospital. Portanto, é preciso introduzir aqui uma cultura, de calhar também, de maior flexibilidade, e dizer às pessoas: nós podemos cumprir todas as normas que devemos cumprir, e ser flexíveis e inovadores. Mais recentemente tivemos o caso de um médico que não detectou uma malformação grave num bebê, numa clínica no Pinhal Novo, e esse médico não tem competência para realizar ecografia obstétrica. Vai haver uma atuação sobre o médico? Não, nós já abrimos um processo. Porque ele continua neste momento a fazer ecografias. Nós já abrimos um processo. Esse caso das ecografias já era uma situação que nós, logo quando eu cheguei, fizemos um guião específico para fazer fiscalizações à questão das ecografias obstétricas diferenciadas, e agora vamos ver esse caso concreto. Se o médico, como qualquer profissional de saúde, pode ser responsabilizado de várias formas. Disciplinarmente pela entidade empregadora, se for uma entidade privada também, deontologicamente, porque a deontologia é um direito de uso interno da Ordem dos Médicos, e do ponto de vista criminal também. E nós, quando fazemos uma fiscalização dessas, estamos a falar de uma entidade privada, onde nós temos competências. O que nós fazemos é verificar quais foram as normas que foram violadas pela entidade e pelo profissional de saúde, eventualmente, e depois enviamos o resultado para a Ordem dos Médicos, para o Ministério Público, se suspeitarmos que existe a prática de um crime, ou que pode existir a prática de um crime, e é o nosso papel nesse caso, e eventualmente para as entidades, sim, neste caso, como é uma entidade privada, para essas entidades. Fica por aqui este Hora da Verdade, hoje com o Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Carlos Carapeto, a quem volto a agradecer a presença. Para a semana teremos um novo convidado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada.